A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês e suas famílias. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Bom, nós somos o casal Adoniro e Silvia, temos 23 anos de casados, agora em dezembro, com a graça de Deus nós vamos completar 24 anos, e temos 2 filhos, Danilo com 22 anos e o Vitor com 18. E participamos da comunidade Família Santa desde 2011, da qual somos servos e missionários na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Senador Canedo. Boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu queria começar hoje pedindo ao ministério aquela musiquinha. Sai? Sai. Eu acredito que vocês sabem cantar. Aprendi com o Padre Rodrigo, vocês também devem ter aprendido. Vamos lá? Vamos. O 3, hein? 3. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Amém. Amém. São Paulo sempre exortava os cristãos. Alegrai-vos no Senhor. E ele ainda repetia. Eu repito, alegrai-vos no Senhor. Meus irmãos, hoje nós viemos aqui pregar para vocês, falar um pouquinho dessa espera com alegria, né? Nós que estamos vivendo o tempo do advento, esse tempo de graça, em que na nossa igreja, a igreja toda se prepara, e a gente tem essa fé, essa confiança do que é celebrado aqui, é celebrado no céu. Então nós somos chamados a viver essa alegria plena, assim como Nossa Senhora que está grávida, né? A gente espera o Senhor. Mas eu fico pensando, será que a gente tem tanto motivo assim para se alegrar mesmo? Jó falava que a vida do homem é difícil, né? Eu acredito que tem muita gente aqui que está passando tribulações, dificuldades, não está? Mas São Paulo falava, alegrai-vos no Senhor. Ele não falava em qual circunstância, se era boa ou ruim, em todas, né? Então nós somos chamados a alegrar o coração no Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra lá em Isaías 35:1. Isaías 35:1, página 984, para andar mais rápido. Amém? O deserto e a terra árida se regozijarão. A estepe vai alegrar-se e florir como o lírio. Ela florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, e o esplendor do Carmelo e do Saron será vista a glória do Senhor e a magnificência de nosso Deus. Amém. Palavra do Senhor. Então, a gente já começa a ver na palavra que a gente tem motivo para alegrar, né? Olha as promessas aí. Então, se tiver alguém que ainda não se convenceu dessa alegria que a gente precisa ter, esse coração jubiloso, regozijado no Senhor, vamos lá para Isaías 9:1, que nós vamos entender o motivo da nossa verdadeira alegria. Isaías 9, de 1 a 6. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria,
rejubilam-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos. Porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes como no dia de Madiã. Porque todo o calçado que se traz na batalha e todo o mando manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presa das chamas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus filhos, a palavra é bem clara, né? Um filho nos foi dado. Nós vivemos esse tempo de advento, esse tempo de preparação, mas na certeza que o Senhor já está conosco. Quem participou da missa acabou de ter um encontro com Jesus, real, vivo. E nós, vivendo esse tempo lindo, a gente se depara com esse presépio e a gente observa ali os reis magos, Nossa Senhora, São José, aguardando esse Jesus, né? E a palavra de Deus nos diz que os reis magos se alegraram quando eles viram aquela estrela a que eles seguiam, né? Então eles ficaram profundamente alegres. Eles ficaram profundamente alegres porque aquela estrela é o significado da realização daquela promessa. A promessa que eles tinham ouvido, a promessa que o povo de Deus tinha ouvido e aguardava há muito tempo. Eles sabiam com aquela estrela lá no céu, que o menino nos seria dado. Então eles se alegraram e se rejubilaram. E nós, desde aquela época até então, a gente tem motivo para se alegrar e alegrar muito. Alegrar com muita, muita força mesmo, porque um filho nos foi dado. Esse Senhor, esse Filho de Deus que o Padre Rodrigo agora há pouco falava, né? Aquele verbo que se fez carne. Nós vivemos esse tempo de espera, sim, mas na plena confiança que Ele já veio e Ele está no nosso meio. Esse Deus, o amado, como diz a palavra mesmo, o Conselheiro Admirável, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz, Deus Forte. É esse mesmo Deus que nós acabamos de comungar. E é esse mesmo Deus que nos chama hoje a ter uma esperança, só que uma esperança diferenciada. Nós estamos habituados a esperar da nossa maneira, né? Mas aí, mais uma vez a missa, a celebração, fala corações ao alto. Vamos levantar nossos olhos para o céu. Nossa esperança está lá, né? Nós precisamos olhar realmente para lá. E a igreja nos ensina que esse tempo é um tempo de espera e vigilância. Tanto que a gente vê na liturgia o roxo, né? É um tempo de acordar. Aquele que está dormindo é tempo de despertar. É tempo de sair das trevas, porque a luz já veio, já brilhou no nosso meio. É o tempo de graça. É um tempo forte, é o Kairós. Você fala, mas desde Jesus é o Kairós? Sim, é o Kairós. Nós vivemos esse tempo de graça constantemente. Mas nesse período que a igreja celebra, o advento, a espera do Senhor, é um tempo maior de graça. É um tempo de recolhimento. É um tempo de consciência, exame de consciência. Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou a fazer? Porque muitas vezes eu não estou vivendo a alegria que eu deveria viver, a realização da promessa na minha vida, na minha casa, porque eu não estou fazendo aquilo que o Mestre, o amado, me chamou a fazer, que é amar. O Senhor nos disse que não cabia nenhum de nós saber o momento que Ele viria. Mas o Senhor virá uma segunda vez. Nós sabemos e nós cremos nisso. Ele virá num tempo cronológico, que eu fico até imaginando, sempre que fala assim que o Senhor virá uma segunda vez, eu fico já imaginando Jesus nas nuvens, né? Assim meio que surfando nas nuvens. Aquele Deus tremendo, poderoso, maravilhoso, soberano. Ele vem e nos julgará. Se
acaso o dia que ele voltar e a gente não estiver, já tiver passado, nós vamos ter também, no momento da morte, o nosso julgamento particular. Ele virá para nos julgar também. Então, meus amados, é tempo de graça, mas também é um tempo de profunda vigilância. Se a gente quer viver essa alegria, precisa brotar no nosso coração um desejo de conversão diária, um comprometimento com a palavra do Senhor, um comprometer-se com a vontade do Senhor. Eu não posso só continuar fazendo as mesmas coisas, continuar vindo na igreja, mas não tenho o propósito de conversão verdadeira. A gente querer uma alegria profunda no Senhor, mas sem querer arregaçar as mangas e carregar a cruz, isso é mentira. Isso não vai acontecer. E nós vamos acabar frustrados e correndo da cruz. Nós precisamos, assim como o Senhor fala, amar o próximo. E a gente observa que aquele que está no Senhor, ele tem frutos do Espírito Santo. Nas suas ações a gente consegue ver que a pessoa é alegre, que a pessoa ama, que a pessoa tem paciência, é afável. Está lá em Gálatas 5:22. São os frutos do Espírito Santo. Então esse tempo, não só agora no Advento, nem toda a nossa vida, a gente é chamado a semear os frutos do Espírito Santo. Para colher na data certa, no tempo certo, quando Jesus voltar, quando Ele nos chamar, nós colhermos frutos de amor. O Senhor, Ele vai nos, mais cedo ou mais tarde, Ele chega, e quando Ele chegar, nós temos que estar prontos. Nós precisamos estar amando. Nós precisamos estar amando. E é realmente aquele momento de rasgar o coração e falar, Senhor, eu não valho nada, o Senhor sabe das minhas misérias, né? Lava-me e purifica-me, para que eu me configure a vós, Senhor. Aí, nós vemos nesse tempo de graça, um tempo de esperança. Nós vivemos a vida nesse tempo de esperança. Mas o que eu tenho esperado, afinal de contas? Eu fui no dicionário para ver o que é esperar. Apesar que a gente já sabe, mas a gente vai para constatar. Lá fala da questão da expectativa, da espera, de aguardar coisa boa, sentir e ver aquilo que é possível, que é algo palpável. Isso é um otimismo, é um sentimento. E muitas vezes, quando a gente não está no Senhor, a gente vive esse otimismo humano, meramente mundano. E a esperança verdadeira, ela é um dom de Deus, ela é uma graça de Deus. Eu dei uma lida no documento, uma carta encíclica de Bento XVI, que fala sobre a esperança cristã, Spec Salve, né? Lá ele está falando o que é a verdadeira felicidade. Essa verdadeira esperança no Senhor. Põe aqui para mim, por favor, porque está voando. Todos nós temos um chamado, amém? Vocês sabem qual que é o chamado de vocês? O que vocês vieram fazer nessa vida? Ou caíram de paraquedas? Não, nós temos um chamado, não temos? Nós temos um coração feito para amar. E esse coração, ele foi feito para voltar para Deus. Ele veio de Deus e ele vai voltar para Deus. Então nós precisamos ter a nossa fé nessa verdade, assim como o Padre falou, que a palavra se fez carne e essa palavra é o nosso Deus, que Ele fala que Ele virá e Ele vai julgar. Eu preciso crer também que essa espera se dá na virtude dada por Deus. Todos nós somos capazes de esperar no céu, aguardar no céu essa boa nova, mas só com o coração de Deus. Eu perguntava muito para o Senhor, Senhor, como é que a gente faz para ter essa esperança ardente? Porque não basta esperar, a gente tem que esperar muito. A gente tem que esperar com aquele amor, com aquele zelo, com aquela esperança que nada é capaz de fazer você deixar de esperar. E Ele falava no meu coração, só se estiver cheio de Deus. Para eu esperar verdadeiramente que existe algo depois, que eu não sou dessa vida, eu preciso estar cheio de Deus. Porque senão como é que eu vou querer algo depois, se eu penso, não, mas eu tenho dificuldade de estar na presença do Senhor, tenho dificuldade de adorar. Às vezes eu faço uma catequese relaxada, às vezes eu não leio a palavra, eu não gosto de rezar. Então assim, eu projeto a minha vida eterna, a vida depois,
baseada nessa minha vida aqui, que é muito mundana. É uma vida muito apegada nas coisas do mundo. Então eu projeto a eternidade como se fosse essa vida aqui. E essa vida aqui tem canseira, não tem, gente? Nossa, como tem canseira. Tem ou não tem? O Papa Bento XVI estava falando isso na encíclica. Que a gente vem, a gente ama essa vida, não quer largar dela, mas a gente acha ela uma canseira porque ela é cheia de desafios, de dificuldade, de tribulação. E a gente fica aguardando uma satisfação aqui nessa vida. E a carta é bem clara que nós não vamos conseguir essa felicidade aqui. Felicidade plena, absoluta, só em Deus e no céu. Aqui nós vamos ter momentos de felicidade. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso. Mas essa certeza precisa cair no nosso coração. Eu preciso realmente crer que eu não posso fazer da minha vida um paraísozinho. Não, é o contrário. Aqui nós estamos peregrinos, de passagem, não podemos criar raiz. Se eu criar raiz aqui, eu vou me perder. Eu preciso sim criar raiz na eternidade. E eu crio raiz na eternidade através de Jesus. É um coração que está em Jesus, amando Jesus, querendo Jesus, buscando Jesus. Já pensou, você fica assim, gente, eu acho um tédio estar na igreja, a missa é demorada. Então, Cristo, como é que você vai querer a vida eterna? Se você vai passar a vida eterna, adorando, contemplando, louvando, bendizendo. Então, aqui é um estágio. Nós estamos nessa vida aqui, preparando o nosso céu. E a gente prepara o nosso céu dentro da nossa família. A nossa família é o lugar onde a gente aprende o amor, onde a gente aprende a ser gente, onde a gente aprende a ser sagrada família. E é essa família que nos dá essa base, esse fundamento de esperar em Deus verdadeiramente. Aí a gente vê muitas pessoas com essa dificuldade, porque está muito enraizado aqui, está completamente no mundo só. Uma pessoa que cria realmente raiz. E o Papa, eu até anotei que eu achei muito interessante, ele falou assim, a eternidade não é sucessão de dias, mas algo semelhante, constante, repleto de satisfação. Lá não vai ser um dia, 2 dias, 3 dias, é um instante, não existe tempo lá. E é um instante de gozo, de paz, de alegria e de contentamento tal que olho nenhum viu, coração nenhum foi capaz de sentir. Porque é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que só quando a gente estiver lá, na graça do Senhor. Mas aí a gente precisa traçar esse caminho, caminhar em obediência, em confiança ao Senhor e ir. Esse problema, gente, da gente querer viver o céu aqui, é tão difícil que a gente acaba vivendo o inferno. A gente projeta tanta coisa na nossa vida, a gente cria tanta expectativa e a gente acaba vivendo e fazendo o inferno na vida dos outros. Porque a gente quer tanta coisa. Esse coração que é imenso, esse coração que é infinito, esse coração que foi feito para Deus, é morada de Deus, ele não vai encher com nada nessa vida. Aí eu fico olhando, coitado de nós que tentamos colocar uma pessoa no coração, tentamos colocar, às vezes não é nem o nosso esposo, a nossa esposa, infelizmente tem esses casos ainda, drasticamente, que coloca um amante no lugar. Gente, é uma tristeza, porque pessoa nenhuma é capaz de suprir o amor de Deus. A gente vai terminar frustrado, vazio e morrendo. Porque longe de Deus a gente morre, porque a gente perde a fé e a esperança. Coitado de nós quando colocamos as riquezas, fazemos aquelas projeções gigantescas e trabalhamos e colocamos a nossa esperança numa boa profissão, numa conta gorda no banco, uma estabilidade financeira, uma comodidade no final da vida, porque depois que eu aposentar eu tenho que descansar. Coitado de nós que esperamos educar filhos não para o céu, educar filhos para esse mundo, para que eles sejam os melhores, para que eles sejam os grandes, e acabamos jogando nossos filhos, muitas vezes, no inferno. Coitado de nós, que fazemos grandes planos, esperamos grandes coisas, mas todas no vazio.
Hoje, no final da missa, o padre falava mesmo, né? Oração final. Que a gente tenha o coração nos bens que não passam. Que a gente viva a alegria do céu. Meus irmãos, nós que experimentamos essa vida de esperar nas coisas e nas pessoas, a gente dá tanto valor quando a gente encontra o amado, a gente dá tanto valor quando a gente tem esse encontro com Jesus, Senhor, Salvador, porque é só Ele que é capaz de me dar o amor todo dia. Todo dia eu tenho que chegar com o coração vazio para o Senhor e falar: enche, te dou liberdade, me abastece. Espírito Santo, vem e me enche de voz. Eu não tenho alegria, eu não tenho a esperança, vem me dar. Tem que reconhecer e tem que pedir, expõe a necessidade, pede. É como o mendigo mesmo que suplica: eu não dou conta sozinho. Porque senão, meus irmãos, vai passar o tempo, Jesus vai chamar e nós não vamos estar preparados. Nós não vamos estar prontos. E da mesma forma que existe esse céu maravilhoso, existe também o inferno, existe a perdição eterna, Deus nos livre. Mas existe, nós precisamos ter os pés no chão. Tem um ditado que fala assim, que a vida é muito curta para ser levada a sério, não é assim? Vocês já ouviram esse ditado? A vida é muito curta para ser levada tão a sério. Pois eu digo é o contrário, a vida é tão curta que a gente tem que levá-la muito a sério. A gente precisa realmente revestir do Espírito Santo para que no dia que o Senhor voltar, Ele chamar, a gente esteja pronto e fala: Senhor, vem agora, estou pronto. Quem é que tem essa coragem de falar: Jesus, me busca hoje? Mesmo que se eu tiver que passar no purgatório um tempo, me busca hoje. A gente não tem essa coragem. Por que não tem essa coragem? Porque ele não está pronto. Porque se o meu coração é do céu, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu quero estar com Ele. Mas a gente não está preparado. O coração é humano, é mundano. E a gente precisa correr. A gente precisa realmente correr para poder alcançar esse coração de Deus, né? Então, meus filhos, essa esperança cristã é a alegria de saber que existe um lugar que foi preparado para mim. E eu não mereço estar nesse lugar. O melhor lugar que poderia existir para a pior pessoa que poderia existir. Somos nós. E é livre, é de graça. E o Senhor aguarda. O amor, o amado, Ele aguarda por nós. E que triste vai ser, e o Senhor sofre na humanidade de Cristo, cada um que se perde, que não chega até o céu. Porque já está guardadinho o lugar para cada um lá. A sua família já tem os banquinhos lá, ó, para cada um de nós, para cada um da sua família. E que triste é quando a família não vive no coração do Senhor e acaba se perdendo e vai pai, mãe, filhos e gerações para a perdição eterna e nunca vão poder contemplar esse amor maravilhoso do Senhor. É muito triste, meus filhos, é muito triste. Eu não dou conta, eu particularmente não dou conta de imaginar o inferno. Eu tenho o hábito de todos os dias, quando eu estou fazendo comida, eu rezo pelas almas do purgatório. Todos os dias. Essa semana mesmo eu me queimei, veio uma gota de óleo, assim, queimando mesmo. Na hora eu falei: meu Deus, é misericórdia das almas do purgatório. Que elas estão sofrendo a purificação para contemplar a face do Senhor. E aquelas que não estão no purgatório, que não têm tempo mais. Mas Silvia, você veio falar de alegria, você está falando de tristeza, você está me entristecendo. Meus irmãos, mas nós precisamos saber a verdade. Hoje em dia nós estamos num relativismo tal que não existe mais após a morte. Eu não vou nem entrar em detalhe de cachorro, porque senão vai ter gente que vai ficar chateado. Nós temos alma. Nós temos uma alma infinita que não vai passar. E essa alma, ela tem sede de Deus. E o inferno é justamente essa dor de não estar em Deus. Aqui nós temos o amor de Deus que nos sustenta. É Ele que sustenta o nosso ser. Lá na perdição eterna não tem. O que tem é choro e ranger de dentes. Então, para quem sabe o caminho, vai direitinho. Agora, quem não sabe o caminho, pega qualquer estrada.
Qualquer estrada é boa. Qualquer coisa que fala tá bom. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acordemos, porque nós somos cristãos. Nós somos feitos para o céu. O nosso lugar é o céu. E é tão interessante essa experiência de começar a viver o céu, que eu estava lembrando, né? Há 2 anos atrás, nós tivemos a experiência de reformar a nossa casa. Porque quando a gente separou, nós ficamos com 2 imóveis. Eu fiquei com a casa, ele ficou com outra. Ficamos com 2 casas velhas. E eu nutria, desde antes de separar, de ter uma casona, aquela casa dos sonhos, toda projetada, arrumadinha. E quando a gente voltou, a gente ficou com 2 casas. Eu comecei a caminhar, ter essa sede de Deus, esperar as coisas de Deus, mas dentro do meu coração ficava aquele negócio assim, eu quero tanto reformar minha casa. Inclusive, hoje a gente mora nessa casa que já lá no passado eu vivia, lá no passado era lugar de coisa ruim, e hoje ela é consagrada ao Senhor. E eu pensando, a gente com outra casa, no tempo certo Deus deu a graça de vender uma das casas, aí a gente foi reformar. Antes dessa reforma, eu fiquei anos projetando o piso, eu fiquei anos olhando na internet, eu tinha uma pasta no meu computador, que estava escrito assim, reforma da casa. Anos, gente, olhando qual a cor do piso, qual janela, qual esquadria, qual vaso, modelo tal, qual que é a tendência. Anos. E quando eu conheci Jesus, isso ainda ocupava o meu coração. Tinha coisa que às vezes eu via que eu gastava muito tempo pesquisando essas coisas, isso já convertida na caminhada. Aquilo me incomodava, mas eu ficava assim, não, isso aqui eu tenho direito, não é possível. Eu tenho o direito de reformar essa casa. A gente tem a condição, por que não? Tá, e Deus foi tão bom que Ele deu a graça, Ele me deixou reformar. E eu reformei a casa nos detalhes, do jeitinho que eu queria. Aí, gente, quando eu terminei essa reforma, foram 3 meses de reforma, porque a gente pôs a casa no chão e começou uma nova, praticamente. Quando eu entrei nessa casa, com aquela esperança, com aquele coração alegre, nossa, que bom, a casa dos meus sonhos. Não passou 2 dias, eu falei, gente, que frustração. É a casa dos meus sonhos, sim, mas ela não me realizou. Ela não me completou. Porque o sentido da minha vida não está numa reforma de casa. Claro que ela é bonita, claro que ela é agradável, ainda mais que a gente tenha a convivência dos irmãos, lá é um lugar realmente para a oração, mas ela não me preencheu. E quantas vezes a gente quer ser preenchido por tantas coisas no mundo? E eu louvei a Deus no final dessa caminhada de reforma, eu falei, Senhor, como eu fui tola, para não falar outra coisa, né? Como eu fui besta, porque eu projetei vários anos da minha vida nessa casa e ela é só uma casa. Ela é só mais uma casa. Então, assim, a gente tem que usar toda essa força de vontade nossa para colocar sentido na nossa vida. Tudo que a gente for fazer tem que nos levar para o céu. Não é pecado a reforma de casa. Eu estou falando para vocês aqui que conscientemente em Deus ela não me satisfez. Mas eu só vi depois. Porque falava, Senhor, não, isso é meu. Não mexe, aqui eu não quero que o Senhor mexe. Eu falava desse jeito, não, Senhor, mexe não, eu quero tanto reformar essa casa, por favor, deixe. Puf, né? Como diz o jovem, puf. E Ele me deixou. E quando eu terminei a reforma, eu entendi por que Ele tinha me deixado reformar a casa. Para eu compreender que a minha alegria não estava lá. Corações ao alto. Olhos em Deus, alma grande. Aí a gente lembra aqui também aquela virtude da magnanimidade. Alma grande. Gente, nós fomos chamados a uma vocação enorme. Uma vocação que não cabe em nós. Tanto que Deus é maravilhoso, né? E a gente precisa, Senhor, me dá essa graça. Me dá a graça de acreditar. Porque a fé... Lá em Hebreus, se não me engano, 11, está falando que a fé é o fundamento da esperança. Se eu não acreditar que existe um céu, que o lugar é bom, que vai ter a morte, que é uma passagem que todo mundo vai ter que passar, mas que depois Jesus está lá me aguardando e que Ele já vem caminhando comigo, eu não vou conseguir chegar.
Ontem a liturgia mesmo, no Evangelho, Jesus falava, né? Ele viu aquela multidão com ele, já tinha 3 dias que estava com ele, ele olha com um olhar de piedade, né? De compaixão, de misericórdia. Fala, nós precisamos arrumar comida para esse povo, que tem 3 dias que eles estão comigo. E eu não quero despedir eles de jejum, porque senão eles vão desfalecer no caminho. E é esse mesmo Deus que nos aguarda lá, isso é mistério. Esse mesmo Deus que nos aguarda na eternidade é o mesmo Deus que nós comungamos, que esconde na aparência de pão e que fala assim, não, eu tenho que alimentar esse povo, senão eles não chegam lá. É um povo de cabeça dura, é um povo que só vê as dificuldades, é um povo limitado, é um povo de coração duro, tardo para entender. Porque uma das coisas que o Papa Bento XVI fala lá na encíclica é a nossa ignorância para entender as coisas do céu. Nós somos tardos para entender que o Senhor está o tempo todo chamando e nos convidando para caminhar com Ele. O tempo todo. Eu acho interessante uma colocação de São Felipe Neri. Vocês conhecem São Felipe Neri? Ajuda aqui. Quem conhece São Felipe Neri aí, diga eu. Muita gente conhece. São Felipe Neri, gente, é o doutor da alegria. Eu falei isso esses dias, gente, não é doutor da alegria. É o santo da alegria. Ele é o padroeiro dos humoristas, viu, gente? E dos educadores. Quando a gente fala em... Aposto que muitos lembraram. Quando a gente fala em Felipe Neri, já vem aquela musiquinha, né? Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Ele cantava isso sempre, né? Porque o coração dele estava no paraíso. E ele preferia realmente o paraíso. E São Felipe Neri, ele tinha a graça, Deus deu essa graça dele ter um coração bem grande. Né? Em determinado momento, o coração dele cresceu que rompeu as costelas. Diz que quando ele estava perto de alguém, a pessoa tremia. Se ele tivesse sentado no lugar, o lugar ficava tremendo. Tanto que ele tinha um coração grande, porque Deus quis dar para ele a experiência de amor. Um amor maior do que a gente conhece e experimentou até hoje. Então, ele amava demais. E ele era muito alegre. Né? O filme mostra muito isso, né? A alegria de Felipe Neri. E um dia, isso mostra no filme também, com um dos dirigidos dele, né? Que não sei se era seminarista que a gente falava, né, Pedro? E que ele teve um diálogo. Esse diálogo, ele falou para o rapaz, e agora, meu jovem, o que você vai fazer da vida? Aí, no caso aqui, não é o do filme, né? O do filme eles colocaram um seminarista. Falei assim, bem, eu vou estudar muito e vou conquistar uma boa profissão. Aí ele fala assim, e depois? Eu sempre guardo no filme, que eu gosto de assistir lá no italiano, e ele fala, e dopo, né? E dopo. E depois eu vou procurar trabalho que me dê um bom nome e que eu ganhe muito dinheiro. Tá, e depois? Depois eu vou procurar uma namorada, que ela seja uma pessoa boa, bonita. Tá, e depois? Depois eu vou casar e vou ser feliz. E depois? Depois eu vou ser feliz para o resto da minha vida com a minha esposa, com a minha família. E depois? Depois eu vou morrer assim como todo mundo. Espero que eu morra velho, na velhice. Né? Ele falou assim, e depois? Depois. Aí São Felipe Neri falou para ele, deixa eu te dizer. Depois você vai se apresentar diante de Deus, no tribunal de Deus. Daí você vai se dar conta da sua vida. E receberá dele a sentença que durará para sempre. Acabou. O duro é que a gente, às vezes, tem essa projeção da nossa vida no depois até na morte. Não é assim? Depois da morte é que começa. A vida verdadeira começa depois da morte. É o chamado para o alto. Aí sim nós vamos para a eternidade. Aqui é tudo passageiro. E que bom seria se a gente realmente vivesse com esse coração em Deus, para a gente estar preparado quando a morte nos visitar. Eu não sei se vocês conhecem a história de Chiara Petrillo. Conhece? Quem não conhece, gente, leia o livro, chama Nascemos e Jamais Morreremos. Eu acho que tem aqui, eu comprei na lojinha. Gente, a história de Chiara Petrillo é assim... É um tapa na cara, no primeiro momento, para nós, para ver assim, o quanto que a gente não tem desejo de céu, e também nos dá essa esperança viva, essa esperança de quem crê na ressurreição, na vida eterna. Chiara Petrillo morreu em 2012, morreu com 28 anos de idade, lá na Itália.
Então ela se casou, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu gosto dos dados direitinho. Ela se casou em 2008. E logo que ela se casou, ela fez uma caminhada direitinho com os frades franciscanos, com o noivo, casou bonitinho. E ali começaram uma caminhada, um projeto de céu, verdadeiramente dentro da família. E com alguns meses de casados, Chiara Petrillo ficou grávida. E foi uma festa tremenda, porque eles queriam ter muitos filhos. E, fazendo a ultrassom, ela descobriu que estava grávida de uma menina, Maria Letícia. Só que a Maria Letícia era anencéfala. Acho que é assim que fala. Foi diagnosticada com essa anomalia e que duraria, quando ela nascesse, ela ia morrer rápido, ela ia morrer com 30 minutos de nascida. E na Europa é muito forte a questão do aborto. Criança não vale nada. Uma vida não vale nada. E eles sabiam o quanto que uma alma é valiosa para Deus. E eles começaram a travar uma batalha, até com familiares, que falavam, para que você vai levar essa gravidez até o final? A menina vai falecer rápido. Mas eles, tementes a Deus, amando aquela criança, mesmo naquela dificuldade dela, falaram, não, nós vamos levar até o final. E prepararam tudo. Na hora que ela nasceu, o padre está lá do ladinho, ela já vai receber o batismo e ela já vai entrar no céu. Gente, isso é o coração do cristão. O desejo de céu e a certeza na ressurreição. Que a criança não era descartável porque ela não tinha cérebro. Uma má formação no cérebro. Não. Ela é valiosa mesmo com essa anomalia. E eles levaram a gravidez até o final. No final, ela conta, é lindo. A narração é belíssima, porque a gente não tem tempo para contar os detalhes. Nasce a Maria Letícia, é batizada, falece. No livro tem as fotos. Gente, o rosto de Chiara Petrillo e de Henrico, o marido dela, é da gente ficar com vergonha. Naquela situação, a alegria deles, eles estavam vivendo o céu. Eles prepararam o velório, eles são músicos, ela era música, tocava acho que violino. E eles fizeram um velório assim, como se fosse o céu. O caixãozinho lá, eles cantando, louvando a Deus por aquela criança. Aí tá, a vida que segue. Alguns meses depois, ela fica grávida novamente. Eu vou contar aqui, gente, mas vocês compram o livro, tem muito mais. E eu estou resumindo mesmo. Ela fica grávida de novo, dessa vez de um menino, do Davi, o David. Lá, acho que 4 para 5 meses, ela faz a ultrassonografia e descobre que a criança não tem as pernas. As 2 pernas. E naquele momento eles começam a agradecer a Deus, louvar a Deus, falando, não, nós vamos levar essa gravidez até o final. Muito me alegra ter um filho com 2 pernas, porque eu sei que meu filho foi criado para o céu. Só que depois eles fizeram mais ultrassons e descobriram que a criança tinha mais anomalias. E que também não ia viver. Ia nascer e ia morrer na sequência. Eles falam, nós vamos levar essa gravidez até o final. É um filho de Deus, merece ser batizado. Merece entrar no céu, com dignidade de filho de Deus. Levaram também com toda a pressão da equipe médica, porque eles não queriam bancar o tratamento dela, já que depois a criança ia morrer. E foi uma batalha. E eles ficaram. E é padre, é indo atrás de padre, estando na igreja, em oração e retiro, diante de Jesus sacramentado, até que a criança nasceu, foi batizada e faleceu. E está lá a fotinha no livro. Também de fazer vergonha em nós. Passou 5 meses, mais uma cruz. Dessa vez ela descobriu que estava grávida novamente, 5 meses depois. A criança, perfeita, Francesco, perfeitinha, saudável, uma gracinha. E a cruz dessa vez visitava a mãe. Ela descobriu, enquanto estava com 5 meses, que ela tinha uma lesão, ela viu uma lesão na língua, e ela foi fazer o tratamento, e ela descobriu que era um câncer. Só que ela desejava tanto que aquela vida do Francesco também viesse, e que também fosse batizado, e que também fosse para o céu, um filho de Deus, que eles tomaram a decisão em conjunto de os 2 levar a gravidez até o final.
Ela começou um tratamento muito leve, porque não podia fazer químio nem nada. Ela fez uma pequena cirurgia no local, mas foi constatado que o negócio era muito grave. Então, o período de gestação dela, além dela sentir muita dor, ela tinha dificuldade de engolir, dificuldade de falar. E ali, todos falam no livro que a alegria daquela mulher é uma alegria que a gente não consegue entender. O sorriso, gente, no livro tem ela já no final, tampado aqui, porque já tinha espalhado. E ela numa alegria que quem vê, fala assim, não, que mulher que está em paz. Aí você vai olhar, já tinha enterrado 2 filhos e estava com câncer terminal. Tem uma foto dela indo para casa com o esposo, assim, ela tinha acabado de receber a notícia que era terminal, não tinha jeito, ia durar pouco. Mas ela levou aquele tratamento porque ela acredita no céu. Ela sabia que ela ia morrer, mas que existia o céu. Levou o tratamento, a gravidez, nasceu o Francisco. Quando o Francisco fez 1 ano de idade, ela faleceu. Ela fez um tratamento, foi muito doloroso. No livro ela conta que em muitos momentos ela esteve no Calvário com Jesus, que ela esteve no Horto das Oliveiras, que ela sentiu os cravos nas mãos, nos pés, de tanta dor. Mas em nenhum momento ela teve dúvida que ela queria realmente aquele filho. Que ela se realizava assim, na maternidade, na família. E ela sabia que ela era de Deus, ela estava entregue totalmente à divina providência. É belíssimo a narração do velório dela. Aquele momento que eles vão narrando, etapa por etapa, ela agonizando igual Jesus, ela ali, diante do sacrário, no momento final, e ela fala, não é pesado. O fardo de Jesus não é pesado. Eu falo, a gente fica, é de envergonhar a gente. Por tão pouco a gente quer desistir. Por tão pouco a gente quer chutar o pau, não é assim? Por tão pouco a gente está separando. Por tão pouco a gente quer largar de filho. Por tão pouco a gente não quer mais essa vida. Por tão pouco eu quero suicidar. E quando a gente assume a verdadeira cruz, com a esperança na salvação, a gente ganha vida. E essa vida eterna a gente começa a ganhar aqui. Meus irmãos, é essa experiência de amor pleno, absoluto em Cristo, que Jesus quer que a gente experimente. Não só agora, diante desse fato da vida de Kiara. Não. Diante dos fatos da nossa vida, da nossa existência, que você fala assim, Senhor, eu compreendo agora, eu não sou um erro. Eu não vim por acaso, eu não sou um erro. O Senhor me quis, o Senhor me desejou, e eu sei que o Senhor me quer aí contigo. Então a minha vida tem sentido. A minha vida tem sentido. Como tem uma música que fala assim, ó, minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. Por que tem sentido cada vez que eu venho aqui? Porque cada vez que eu venho aqui eu me encontro com o amor. Eu me encontro com o céu. Eu degusto, eu experimento esse céu na minha vida. Hoje nós precisamos pedir essa graça do Espírito Santo em nós, no nosso coração. Para a gente também experimentar essa esperança cristã verdadeira, assim como a Kiara experimentou. Já fez 5 anos, fizeram 5 anos da morte dela, e eles já estão mexendo com a papelada para beatificá-la. Gente, nós nascemos para a santidade. Nós somos chamados a sermos santos, perfeitos. E essa santidade ela vai acontecer na nossa vida diária, carregando as nossas cruzes com os nossos defeitos. Mas eu falando, Senhor, eu não quero mais pecar, porque eu fui feita para o céu. Eu olho para a minha miséria e eu te peço que o Senhor lava-me e me dá a força de não ceder. Não ceder às tentações, não ceder ao mal, não ceder a tudo aquilo que me tira da tua presença, porque eu não quero perder a sua presença por nada nessa vida. Eu quero estar contigo, Senhor. Doa o que doer. O preço que eu tiver que pagar, eu não abro mão. Eu não abro mão de estar contigo. Mesmo se a cruz for pesada, Jesus, eu te amo, eu não largo mão. Senhor, mesmo que meu esposo é insuportável, minha esposa é insuportável, eu não abro mão. Mesmo com as dificuldades que eu estou passando com os filhos, no trabalho, na dificuldade financeira, eu não abro mão. Eu não abro mão do céu. Porque eu sei que o Senhor não abre mão de mim.